Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindo ao nosso canal da Igreja Digital da Graça, o nosso ambiente de meditação da Palavra de Deus. Você é o nosso bem-vindo, nosso bem-aventurado está juntamente conosco para mais uma meditação. A Igreja Digital da Graça, ela não é uma organização religiosa, ela é um ambiente que foi criado com o propósito apenas de levar um pouco mais da Palavra de Deus aos corações, a todos nós que buscamos sempre um conforto por meio da Palavra e também ouvirmos um pouco mais do Evangelho da forma mais simples possível e direta. Hoje a nossa meditação ela está no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, que diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. A nossa meditação de hoje tem como tema onde está o teu pensamento. É interessante que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele está concluindo o seu texto, já no final da carta de Filipenses, no capítulo 4, já no versículo 8, e já começa a fazer as suas considerações finais. Ele coloca uma questão para todos os filipenses, todos de Filipe, mas ao mesmo tempo também coloca um ponto para nós refletirmos sobre nossas vidas nos dias de hoje. Quando o apóstolo Paulo ele diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, ele coloca uma coisa aqui que poucas pessoas param para prestar atenção. Ele diz: se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, ele está falando o seguinte: se o meu pensamento está no que é respeitável, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, eu tenho que saber, eu tenho que ter a certeza, eu tenho que ter a convicção de que se existe alguma virtude nisso tudo que eu julgo ser, se existe alguma coisa que eu possa louvar nisso, é nisso que deve ocupar meu pensamento. É nisso que eu devo deter o meu tempo. Hoje nós vivemos uma situação de caos completo, em todos os aspectos. Mas por que nós vivemos essa situação de caos? Por que vivemos caos na política? Por que vivemos caos na justiça? Por que vivemos caos na saúde? Por que vivemos caos na educação? Por que vivemos caos na religião? Porque o pensamento que se direciona, o pensamento que se é trabalhado, o pensamento que é ocupado por todos nós, ou por grande maioria, está relacionado não naquilo que de fato é de boa fama, de reputação, que é louvável. Está simplesmente na forma de como tirar proveito de todas essas coisas. Se hoje nós temos corrupção na política, é porque o político que chega lá não chega visando, pensando no bem-estar da sociedade. Ele visa apenas no seu próprio bem-estar, na forma como ele pode não apenas enriquecer, mas também como ter o poder em suas mãos. A justiça, uma pessoa que chega lá na justiça, ser um juiz, um desembargador, a função é justamente prezar pela justiça, prezar pelas leis, para que sejam cumpridas da forma correta. Mas em virtude do grande queijo suíço, do grande queijo coalho, que é essa nossa justiça, que existe buracos em tudo quanto é canto, brechas na justiça que são usadas para livrar a cara de muitos que cometem todo tipo de iniquidade, cometem todo tipo de crime e que se safam por causa dessa nossa justiça, que é verdadeiramente a mãe de toda amorosidade. Às vezes fecha os olhos. Quando nós olhamos, vemos dentro do que chamamos de mundo religioso e vemos a cada dia que passa, mais e mais líderes se preocupando apenas em oferecer ao povo migalhas do Evangelho, mas que vivem e sobrevivem da grande
benécia que é a teologia da prosperidade, vemos líderes enriquecendo, líderes se tornando poderosos, líderes se tornando mega empresários. O que está errado? Onde está o erro? Quando nós olhamos para uma sociedade que não se percebe escravizada por todos esses aspectos, e quando eu falo desses aspectos, falo da forma mais abjeta possível, da forma mais absurda, da forma mais obscurecida. Não digo que tudo está demonizado, não é um processo de demonização das coisas, mas é um processo de abertura dos olhos, abertura de mente, de consciência, para percebermos que nós estamos vivendo em um momento em que cada pessoa tem que direcionar o seu pensamento naquilo que deve ser direcionado, naquilo que é, como o apóstolo Paulo fala, naquilo que é respeitável, no que é justo, no que é amável, no que é de boa fama. Eu tenho que ser esse ente modificador da realidade. Sou eu que preciso mudar. As pessoas geralmente querem que os outros mudem. Geralmente nós queremos que a política mude, que os políticos mudem, que os políticos sejam honestos. Nós queremos que a justiça seja honesta. Nós queremos que a justiça haja da forma como ela deve agir. Nós queremos que os religiosos preguem o evangelho da forma como deve ser. Mas o problema não são eles, o problema somos nós. Porque enquanto nós nos fecharmos no nosso mundo de ignorância, ignorarmos, pensarmos da forma micro, e quando eu falo da forma micro, é da nossa própria corrupção, é quando eu furo a fila, quando deixo de pagar os impostos, é quando eu tento burlar a lei, as regras, as normas, eu me torno um ente propagador da injustiça. Ah, mas você pode estar dizendo, Paulo Neto, mas quem é que não faz isso? Cristo não fazia? É um exemplo. Quando foi questionado sobre os impostos, Jesus Cristo virou pro povo e me disse o seguinte, me dá aí uma moeda. De quem é essa cara dessa moeda? Quem é esse filho? É de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, nós precisamos, apesar de vivermos em um mundo onde a injustiça opera, onde a política é corrupta, onde a religião, a cada dia que passa, está sendo mais usada como um instrumento de opressão, de escravização das pessoas, de alienação, de cauterização de mente, nós precisamos fazer uma reflexão sobre nossas próprias vidas e vermos no que nós estamos colocando na nossa mente. Quando Paulo ele fala isso, ele está nos direcionando a olharmos aquilo que Cristo deixou como exemplo. Quando Cristo ele diz que tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude nisso devemos pensar. Então, em quem nós devemos pensar? Em Cristo. Como ele agia, como ele vivia, o que ele falava, como ele reagia em relação a determinadas situações. Eu sei que vivo num mundo de injustiça. Eu sei que vivo num mundo de iniquidade. Eu sei que vivo num mundo onde as pessoas sempre pensam em si mesmos. Pouquíssimas pessoas pensam, olham e buscam ajudar as outras pessoas. Mas eu não tenho que me preocupar nesse exato momento com o que os outros pensam. Eu não tenho que me preocupar com o que os outros estão fazendo. Eu tenho que me preocupar com o que eu estou fazendo, com o que eu estou pensando. Porque eu tenho que começar o processo da modificação, o processo da transformação, o processo da intervenção na realidade. Ela acontece quando eu começo esse processo em mim mesmo. É quando eu reflito sobre minha própria vida e começo a pensar naquilo que eu estou realmente buscando. Se eu quero seguir uma vida justa, eu sei que eu vou penar. Se eu quero viver uma vida equilibrada, eu sei que as coisas vão ser difíceis para mim. Eu sei que tudo vai se tornar mais complicado, porque todo aquele que procura viver de uma forma justa, como está escrito, aquele que quer viver piedosamente, esse daí vai ser perseguido, vai ser oprimido. Então, se eu quero viver segundo o Evangelho de Cristo, vivendo o Evangelho de Cristo, então eu tenho que ter o meu pensamento direcionado para aquilo que é de fato necessário.
é a justiça, é o amor, é a retidão. Eu tenho que pensar nessas coisas. Porque queira, direta ou indiretamente, eu vou me tornando um ser que vai influenciar outros. Talvez não a grande maioria, mas aqueles que eu puder influenciar para o bem, já será mais um que vai começar a ser um ente de modificações. Cristo não estava preocupado com quantos ele ia terminar o seu ministério. Cristo estava preocupado apenas de cumprir a justiça. Não importa se atrás dele viria 12, ou 120, ou 500, ou 3.000. Ele não estava preocupado com isso. Ele não estava preocupado se as pessoas aceitariam ou não a sua palavra. Ele não estava preocupado se as pessoas o aceitariam como Messias ou não. Ele estava preocupado apenas de fazer a vontade de Deus e cumprir com o seu propósito. É nisso que nós precisamos pensar. Se eu sou um professor, eu tenho que pensar em querer dar a melhor aula possível. Se eu sou um médico, eu tenho que pensar em como fazer um diagnóstico da melhor forma possível. Se eu sou um enfermeiro, da mesma forma eu tenho que desempenhar o meu papel. Se eu sou um advogado, eu tenho que procurar fazer com que a justiça seja feita. Se eu sou um juiz, eu devo julgar com equidade, com honestidade, com a justiça na mão. Se eu sou um político, eu tenho que pensar políticas públicas das quais viabilizam a melhoria da condição de vida das pessoas. Se eu sou um religioso, um pastor, um líder religioso, eu tenho que, da melhor forma possível, me entregar nas mãos de Deus e me colocar como um vaso que é usado por Deus, e não querer usar Deus como um gênio em que eu esfrego a lâmpada e ele aparece para fazer as minhas vontades. Onde está meu pensamento? Em que eu estou direcionando meu pensamento? Em que eu estou pensando? No que eu penso? Isso tudo nós devemos meditar nesse meio, nesse momento em que nós estamos vivendo. As pessoas geralmente procuram apenas em repetir o que está escrito. E o que Cristo quer não é que você repita o que está escrito, mas é que você reflita sobre sua vida e veja se o que está escrito de fato condiz, ou melhor, se de fato a tua vida condiz com aquilo que ele estabelece como um meio de vida. As escrituras, a palavra de Cristo, nos serve apenas como um espelho que vai revelar se a minha conduta está de acordo com aquilo que ele deixou como um exemplo. Se meu pensamento está de acordo com aquilo que ele estabelece como eu devo pensar. Se você pegar dos evangelhos, dos Atos dos Apóstolos para frente, as cartas, todas as cartas, você vai ver todos os discípulos falando a mesma coisa. Renovação do pensamento, da consciência, recomendando a nossa ação, nossa atitude, o nosso caráter, a consciência dos outros. O que eles estão querendo dizer? Estão querendo dizer, olha, a chave é a consciência. A chave é o entendimento. Não o entendimento se está escrito em grego ou hebraico, não o entendimento teológico, não o entendimento filosófico, mas o entendimento da vida. As pessoas têm que deixarem de ser mecânicos, como Isaías mesmo fala, que o povo vivia, sabia, honrava Deus apenas com os lábios, eles apenas tinham o entendimento de versículos, entendimento da lei de forma mecânica. Eles não viviam aquilo que eles celebravam, era tudo mecanizado. E quando Paulo nos chama e levanta esse questionamento, olha, se houver algum louvor nisso tudo, se existir alguma virtude nisso tudo, se ocupe com isso. Se você julga que o Evangelho, que os ensinamentos de Cristo servem para a tua vida, julgue se há virtude, se há louvor nisso, e se ocupe nisso. Mas não se ocupe apenas de pegar e ler. Se preocupe em ler, em compreender e viver. É nisso que Paulo está dizendo.
Onde está o nosso pensamento? Onde nós colocamos o nosso pensamento? Nós precisamos colocar nosso pensamento no que é justo. E quando se fala de justiça, não se fala apenas da justiça divina. Se fala dessa justiça, mesmo que capenga, mesmo que cega, mesmo que maneta, perneta, que ela se encontra no estado que ela se encontra hoje, mas mesmo assim nós temos que cumpri-la. Nós temos que vivê-la. Porque nós estamos ainda neste mundo. Nós ainda vivemos debaixo das regras que são impostas. Mas quando nós colocamos a nossa mente no direcionamento certo, nós passamos a perceber a existência com os outros olhos. Nós passamos a entender o mundo de uma outra forma. Ninguém mais te enganará. Ninguém mais te fará massa de manobra. Ninguém mais te fará escravos. Ninguém mais te colocará debaixo de um jugo desigual. E aí se conclui em nós aquilo que Cristo diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o versículo que tanto se repetiu nos últimos anos, e conhecereis a verdade vos libertará, será real, não esse factoide, que muitas das vezes é pregado como liberdade. Seja no campo político, seja no campo da justiça, seja no campo religioso. Cristo nos chama para viver o Evangelho. Então vivamos o Evangelho da graça, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima meditação diária, se assim Deus nos permitir. Lembrando a todos que, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu joinha, compartilhe, comente. Vamos fazer com que esse vídeo chegue a outras pessoas também, que possam ouvir um pouco da palavra de Deus. Até a próxima, gente.